Olá, graça e paz para todos. Eu sou o irmão Gedilson Gomes. Estou aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra gravando um vídeo. E nesta oportunidade, eu gostaria de falar para vocês sobre a verdade acerca da volta espiritual de Jesus que aconteceu no primeiro século. É muito importante você acompanhar esse vídeo até o final, porque tem muitas pessoas que estão torcendo os fatos acerca deste assunto. Então o objetivo aqui do nosso vídeo é clarear, lançar a luz da palavra de Deus no entendimento aí do povo, para que todos nós possamos compreender como foi que Jesus voltou de forma espiritual no primeiro século. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero te pedir, se no final desse vídeo você gostar dele, deixa o seu joinha, ok? Gente, para compreendermos como foi a volta espiritual de Jesus que aconteceu no primeiro século, nós precisamos ler alguns versículos aqui da Bíblia. Eu estou com um exemplar nas minhas mãos de João Ferreira de Almeida, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Se você puder, tiver nas suas mãos aí, vai ser importante você acompanhar. O primeiro versículo que eu gostaria de ler para nos ajudar a compreendermos como foi a volta espiritual de Jesus no primeiro século. O primeiro versículo está em Mateus 28, verso 20. Diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A partezinha final deste versículo é o maior segredo do assunto. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda no Evangelho, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 18, verso 20, Jesus disse assim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vamos entender um pouquinho. Jesus já havia morrido, ressuscitado, estava prestes a sua ascensão a acontecer. Neste momento, ele prometeu aos discípulos de estar presente com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Jesus estava indo embora na sua ascensão. Como ele poderia ficar presente ou estar presente com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos? A resposta, gente, a esta pergunta está em João capítulo 14, versículo 18. Eu vou ler para você. João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha aí a volta de Jesus que aconteceu no primeiro século. Eu vou repetir a leitura, por favor. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, recapitulando, lá na ascensão, ele foi embora, subiu aos céus, mas aqui, um pouco antes, dias antes, ele prometeu que não deixaria os discípulos órfãos, mas ele voltaria para eles. Nesta volta, ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, inclusive onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estaria ele em meio a esses discípulos. Então, a pergunta que não quer calar, como foi essa volta de Jesus no primeiro século? Gente, esta volta foi a volta espiritual. Jesus, através do Espírito Santo, ele voltou para continuar acompanhando, para continuar junto com os seus seguidores. Isso aconteceu, todos nós conhecemos um pouco da Bíblia, isso aconteceu no dia de Pentecostes, a volta de Jesus espiritual do primeiro século. Agora, para você alcançar bem o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo
é deixar bem claro que depois disso não existe nenhum meio, nenhuma possibilidade de alguém pregar uma outra volta de Jesus, uma outra volta espiritual de Jesus. Nem no primeiro século, como já acontecida, e nem tampouco em qualquer outra época da história da humanidade, da história da igreja. Por quê? Porque ele já está com os seus discípulos hoje, e ele esteve com eles lá no primeiro século durante todo o período de vida dos mesmos. Ele já tinha voltado de forma espiritual e estava presente com eles. Posso então raciocinar, e você raciocina junto comigo. E todo o fundo escatológico que foi pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo também, falando de uma segunda vinda de Jesus. Com base nisso que acabei de te dizer, posso te assegurar que nenhum deles pregaram uma volta espiritual de Jesus, até porque, conforme já falei, espiritualmente ele já estava presente com os seus discípulos. Mas alguém pode pensar, irmão Gedilson, e aquela expressão vir sobre as nuvens, conforme está em Mateus 24, 30, Apocalipse 1, versículo 7, aquilo ali não seria uma volta espiritual de Jesus? Eu posso te assegurar, sem medo de errar, que não. Entraria em choque com o que eu acabei de explicar. Ele já tinha voltado, ele estava na terra novamente com eles de forma espiritual. Em nenhum momento a Bíblia fala de um retorno dele espiritual para o céu, para ele voltar novamente de forma espiritual em outra época, em outra data do primeiro século. Mas para não ficar só nessa explicação básica sobre o vir sobre as nuvens, eu vou subir para você agora no final deste vídeo, um outro vídeo nosso aqui no canal, onde eu explico passo a passo sobre o que significa vir sobre as nuvens. Já vou te garantindo que não significa vir espiritualmente, até porque espiritualmente ele já estava com os seus discípulos no primeiro século e ele está conosco até a data de hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais da escatologia, onde não tem possibilidade de se pregar, crer e ensinar sobre volta de Jesus espiritual em data, em época nenhuma, se você gostou desse esclarecimento, deixa o seu joinha nesse vídeo. Eu fico muito agradecido a você, tá ok? Maranata, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.